Bom dia a todos. É com muito carinho que estamos aqui mais uma vez, agora para concluir o estudo da escala espírita. Dalva Machado. Virginia Mello. Elisete. Vamos iniciar com a prece e eu gostaria de pedir para a Elisete fazer a prece para nós. Vamos começar o nosso encontro em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo e mestre querido, Maria, nossa Mãe Santíssima, e pedindo aos amigos espirituais inspiração na apresentação deste trabalho. Que possamos refletir e mais nos esforçar para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Estejamos atentos a todas as situações para poder aproveitar as oportunidades de aprendizado e colocar em prática em nossa existência o máximo que puder. Ampara-nos, Senhor, fortalece-nos e dispõe de nós sempre, que assim seja. Que assim seja. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, nós queremos convidá-los para as lives da semana. Na próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro, teremos a live Jesus em Convite, às 8h30, com a nossa companheira Leda Marques Biguete. E no próximo domingo, dia 7 de dezembro, neste mesmo horário, às 8h30, será dado continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, com o tema Progressão dos Espíritos, com a nossa companheira Antônia Valente e a sua equipe. Todos estamos convidados. Como vimos durante o mês de novembro, nós estudamos e refletimos sobre a escala espírita, os itens 100 a 111, que fazem parte de um texto de Allan Kardec, orientado pelos espíritos superiores, onde vimos a classificação dos espíritos. Allan Kardec, após análise e observação, percebendo que havia diferentes comportamentos dos espíritos que se comunicavam, ele classifica as 3 ordens ditadas pelos espíritos superiores em 10 classes, oferecendo a nós encarnados o conhecimento da diversidade dos espíritos e também oferecendo a nós uma direção onde nós precisamos melhorar, deixando as nossas imperfeições e buscando o próprio aperfeiçoamento, tanto moral quanto intelectual, para alcançarmos a plenitude que é o destino de todos nós. Tudo que vimos com essa classificação servirá para indicar, para libertarmos das imperfeições, alargar os nossos horizontes da compreensão e chegarmos ao objetivo de um dia sermos espíritos puros. E antes de iniciar os itens de hoje, 112 e 113, que é sobre os espíritos puros, nós vamos trazer aqui um breve resumo do que já estudamos nestas 10 classes. Terceira ordem, ela foi subdividida em 5 classes. A base dos espíritos imperfeitos, que tem a predominância da matéria, apego à matéria, o desejo do mal, estão iniciando o aprendizado. A segunda ordem, os bons espíritos,
subdividida em 4 classes, onde já acontece a predominância do espírito sobre a matéria. E que, com as suas qualidades, já acontece o desejo de fazer o bem, diferente das classes anteriores. E a primeira ordem é a que vamos estudar hoje, que são dos espíritos puros, diferente das ordens anteriores, que foram subdivididas. Esta é classe única. E eu gostaria de pedir para a Cidinha dar início aos itens 111, 112 e 113. Tá bem, Dalva. Então, vamos conhecer agora a primeira ordem, né? Itens 112 e 113. No item 112, Allan Kardec coloca características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras classes. Então, falaremos agora sobre as características gerais dos espíritos que compõem a primeira ordem, né? Vimos nos estudos da terceira ordem a predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda ordem, o espírito já se sobrepõe à matéria. E na primeira ordem já não existe nenhuma predominância, já se libertaram dela, né? E no item 113, Allan Kardec traz para nós a primeira classe. Eu vou ler o primeiro parágrafo para fazermos assim as reflexões. Então, ele diz: classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais prova nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Então, como vimos, né, esta ordem dos espíritos puros não foi subdividida por Allan Kardec, como ele fez com a segunda e terceira ordem. Deixou, então, só uma única classe. E como são estes espíritos? Lembremos que todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, né? Esses espíritos que compõem esta classe também não receberam nenhum privilégio. Lembram-se que estudamos a terceira ordem, lá na 10ª classe, onde inicia o aprendizado, onde fica a base da escala? Eles transitaram por lá, degrau por degrau, e foram galgando as classes e conforme a sua vontade, o seu livre-arbítrio, né? Esforço, então foram despojando de todas suas inferioridades, conquistando virtudes e conseguindo então atingir o topo da escala. Eles não guardam assim nenhuma influência da matéria, como vimos nos espíritos das ordens anteriores. Mesmo os bons espíritos
não estão completamente desmaterializados, mas os puros não trazem, então, nenhuma influência. Eles possuem superioridade intelectual e moral sobre os demais espíritos das classes inferiores. Eles conseguiram atingir o máximo das perfeições que nos é possível aqui, né? Já não precisam passar por provas e nem expiações, porque já fizeram seu progresso. E, como aprendemos na doutrina espírita, as provas são testes que o espírito passa para desenvolver, né, qualidades, conquistar suas virtudes, como a paciência, a aceitação e superar os desafios que se apresentam em sua caminhada. Por exemplo, a doença nossa ou de alguém assim querido, né, que precisamos cuidar, a pobreza e dentro da própria família temos oportunidade de passarmos por provas. Receber um filho que precisa de cuidados especiais e dedicar a ele todo o amor que pudermos, nos dedicarmos assim para propiciar o seu bem-estar, termos paciência, resignação, aceitação. Isso é uma prova e podemos ser aprovados ou não. Muitas vezes precisaremos repetir em outra existência por não termos tido êxito. É mesmo assim uma comprovação do aprendizado que obtivemos. Assim como somos testados quando estamos estudando, fazendo os nossos cursos, né? Se conseguirmos uma boa nota na prova, não precisamos repetir a lição. Podemos então seguir em frente. Estes espíritos seguirão em frente. Também não sofrerão expiações, pois já não possuem faltas cometidas em vidas passadas. Já repararam os enganos, né? Os enganos do livre-arbítrio. Não tem nada na sua consciência que lhes cause remorso. O remorso, naturalmente, já é uma expiação e nos cobra uma reparação. Às vezes, temos muita dificuldade com algum colega de trabalho. Com certeza, é uma oportunidade de repararmos algum equívoco que cometemos anteriormente. E então, precisamos fazer a reparação daquilo que fizemos errado, né? Que nos enganamos, que prejudicamos outro. Então, pode não ser fácil, mas colocando em prática os ensinos de Jesus, lembrando que ainda estamos aprendendo e que somos todos irmãos, poderemos ter mais compreensão, ser mais caridoso e também conseguiremos assim nos analisar, né? Conviver e aí conviver pacificamente até criar mesmo um sentimento bom em relação
àquele colega difícil, se a gente agir dessa maneira, né? Conseguiremos reparar nosso equívoco anterior. Caso contrário, gente, teremos que esperar uma nova reencarnação para nos libertarmos. Os espíritos puros não precisam mais reencarnar, mas continuarão trabalhando, assim como Jesus, que é o nosso administrador, né, desse nosso planeta. Todos eles têm sua missão. Conforme está no texto, eles não precisam mais reencarnar, mas eles podem, pois são muitas as missões que são desenvolvidas por eles para nos ajudar, né? Para ajudar o nosso progresso, Dalva. Obrigada, Cidinha. É exatamente assim, né? E para que nós possamos saber mais sobre estes espíritos, eu vou pedir para Elisete dar continuidade no texto e fazer comentários a respeito. Pode ser, Elisete? Claro, pode sim, dá. Bom, no segundo parágrafo, né, da 113, da questão 113, Allan Kardec coloca que eles, os espíritos puros, gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades e nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões: assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema. É para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, eles conquistaram esse estado, né? Esse estado de felicidade pelo trabalho que eles realizaram, pela caridade que sempre sempre ocupou seus dias, seus afazeres, seus pensamentos, sempre buscando, através de suas tarefas, servir ao próximo, e isso, obviamente, lhes traz a felicidade. Os compromissos bem cumpridos, a inexistência de débitos a resgatar, já que todos foram expiados. A responsabilidade, a disciplina nos cumprimentos de suas tarefas. Isso já faz parte, da vida desses espíritos. Não há ociosidade. Quem imagina que vai chegar nessa condição para ficar somente em estado de inatividade,
sem se ocupar de um trabalho, está enganado. Todos temos que buscar no trabalho aperfeiçoamento. Quanto mais nós evoluímos, mais trabalho, mais responsabilidade o Criador coloca, em nossos ombros. A quem mais será dado, mais será cobrado. É isso que a gente ouve sempre, né? Então, as nossas conquistas, elas nos levam ao trabalho, e mais trabalho. E isso é muito bom, porque a ociosidade, ela traz monotonia, levando muitas vezes até a depressão, a tristeza e a falta de interesse pela própria vida. Nós podemos dizer, com isso, que o trabalho, ele nos traz novos relacionamentos, traz, objetivos novos, nos dá vitalidade e mantém, sempre a felicidade em nossos corações. Portanto, nós podemos constatar que não há privilégios na criação. Esses espíritos, eles estão nessa condição de puros e gozam dessa felicidade porque eles conquistaram através do trabalho, do aperfeiçoamento e através de sua, longa jornada evolutiva, pela qual, nós estamos passando agora e haveremos de chegar um dia a espíritos puros. Por não viverem uma vida contemplativa e ociosa, eles estão em constante, atividades. Mas essas atividades nos trazem assim um cansaço, uma tristeza, uma fadiga. Muito pelo contrário. Eles dirigem, os espíritos de ordens inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem, designando missões e auxiliando a humanidade encarnada, e eles presidem também, a formação de mundos, auxiliam nessa harmonia geral, do universo. E essa tarefa gloriosa que lhes chega é por terem, alcançado o grau mais elevado do que ser espírito puro. Então, muitos, nós costumamos chamar eles de anjos, de arcanjos ou de serafins. Certo, Dalva? Devolvo para Sim, você aí. Donizete. E muitas acham que esses anjos, esses chamados anjos, eles são espíritos privilegiados, que já nasceram anjos. Mas não são. São espíritos que, devido ao seu esforço, à vontade, eles fizeram a sua evolução e chegaram então a essa primeira ordem, né? A escala espírita é para que possamos perceber que nós estamos caminhando rumo à evolução. E de uma forma didática, né, Allan Kardec e os espíritos superiores oferecem a nós, espíritos, tanto encarnados como os desencarnados. E o quanto nós precisamos melhorar, deixar as nossas imperfeições, buscando o aperfeiçoamento moral, intelectual, para que nós possamos alcançar a plenitude, que é o nosso destino. E isso é uma certeza.
e nós chegaremos lá, né? E hoje, no nosso último encontro, nós estamos refletindo sobre as características dos espíritos puros, né? Dalva, então, assim, ó, durante todo esse mês, tivemos oportunidade, né, de conhecer, estudar a escala espírita. Fizemos nossas reflexões, mas é necessário que não só, né, estudemos, mas que coloquemos em prática o que estamos refletindo, não é? Sim, sim, Os espíritos puros construíram seu caminho como nós estamos construindo o nosso. E isso é o que Deus espera de nós, né? Então, os espíritos puros não foram criados puros, como já foi falado, eles percorreram todos os degraus da escala e que hoje estamos percorrendo e que continuaremos, então, a percorrer. Não existe privilégio, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes, com as potencialidades a serem desenvolvidas, e conforme, então, o nosso livre-arbítrio, nós vamos galgando aí esses degraus. Mas é preciso colocar em prática sim, isso que nós sim. estamos estudando. É, temos, né, Cidinha? Obrigada, Cidinha. É preciso colocar em prática, mesmo que seja lentamente, mesmo que seja aos poucos. Nós vamos vencendo as inferioridades de acordo com o nosso tempo. E o tempo que eles levaram para percorrer esse caminho? Nós não podemos imaginar, não podemos definir. Por quê? Porque o progresso ele é individual. E como também o nosso é individual. Então, que tempo nós levaremos para chegar ao topo dessa escala, nós não sabemos. Dependerá da nossa vontade, do esforço que cada um de nós tivermos. Então, apertar o passo, procurar colocar em prática esses ensinamentos, porque colocando em prática, nós vamos ter a certeza que nós estamos caminhando mais rapidamente. Os espíritos puros, eles já venceram as suas imperfeições. E hoje eles ocupam o grau máximo possível no planeta Terra. E quando falamos dos espíritos puros, é muito difícil para nós imaginar o seu grau de pureza. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. A superioridade moral e intelectual desses espíritos é difícil imaginar, porque nós somos espíritos da terceira ordem. Nós não temos a compreensão ainda e capacidade para entendermos a pureza deles. Allan Kardec, na questão de número 100, que nós já estudamos, ele traz lá, ele cita que no mundo espiritual também tem espíritos limitados, como aqui na Terra, como os ignorantes da Terra, mas os ignorantes com falta de conhecimento, não ignorante no sentido pejorativo, né? E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele também fala para nós dessa limitação, que nós estagiamos na faixa de conhecimento que nós já adquirimos e que ninguém vai muito além do que aprendeu ou que está aprendendo. E eu gostaria de fazer aqui uma observação, né, nesta citação de Emmanuel. Eu achei bastante interessante, porque às vezes nós vemos uma pessoa assim super inteligente, com uma memória maravilhosa, e é exatamente isso que Emmanuel nos fala.
né, da nossa limitação. Essa pessoa que admiramos as suas qualidades, né, a sua memória, tudo isso, muitas vezes nós questionamos por que conosco não é assim, né? Nós estagiamos na faixa evolutiva que precisamos e tudo de acordo com a nossa bagagem. A pessoa que nós admiramos pela sua inteligência, pela sua memória, ela já passou por essa fase. E não é por falta de vontade nossa que nós ainda estamos limitados, não. O esforço é como ele diz, nós não vamos muito além do momento evolutivo que estamos, do conhecimento que nós temos. E o conhecimento, ele não dá salto. Nós não passamos, o conhecimento, ele passa por etapas. Nós vamos aprendendo de acordo com aquilo que nós estamos praticando, de acordo com o nosso passo, né? A gente vai adquirindo conhecimento e isso vai ficando assim, nós vamos mudando o nosso momento evolutivo. E, por exemplo, um jovem que está no momento cursando o 9º ano do curso fundamental. O conhecimento que ele tem é sobre o conteúdo que ele está estudando. O conteúdo intelectual dele é baseado nas lições do 9º ano do estudo fundamental. Mas se ele quiser, por exemplo, estagiar no 3º ano de uma faculdade de medicina, ele não conseguirá permanecer, acompanhar os raciocínios, que estão muito além do seu conhecimento. Então, percebe? Nós estamos no plano que nós convivemos, naquele estágio evolutivo que nós estamos. E esse exemplo é para que nós possamos perceber o quanto é difícil imaginar a pureza desses espíritos, né? Que já passaram por todas as classes e hoje estão na classe superior, né, de espíritos puros. Mas nós temos um modelo que podemos seguir sem risco de errar. Esse modelo é Jesus, um espírito puro que não precisava mais reencarnar no planeta, como Allan Kardec explica no item 113. Ele não precisava reencarnar em um corpo perecível, mas ele veio. Ele veio por amor a nós, dar o seu exemplo. Ele passou por tribulações, ele foi traído, ele sofreu humilhações, e no momento mais difícil, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é um mensageiro de Deus. Ele veio nos ensinar a cumprir a lei de Deus, perdoando, nos ensinando a amar, sermos caridosos, sermos humildes. E muitas vezes, pela sua grandeza, pela sua pureza, nós o colocamos em um pedestal. Mas ele está conosco, ele está entre nós, ele está muito próximo. Como, por exemplo, quando a gente tem uma dificuldade, às vezes um problema de saúde em casa, a quem a gente recorre? Né? A Deus, a Jesus, aos espíritos superiores. Aí a gente traz eles para próximo de nós. Mas se não estamos com nenhum problema, nós o colocamos no pedestal e deixamos ele lá. A sua vinda, a vinda de Jesus entre nós, ela nos trouxe esperança, pois nos mostrou o caminho pelo qual devemos percorrer para alcançar essa felicidade inalterável, esse percurso que nos parece distante, mas é possível, né? Então, veja bem, Dalva e Cidinha, né?
Jesus esteve conosco há mais de 2000 anos, trazendo seus ensinamentos, e ainda hoje nós deslizamos nas imperfeições da terceira ordem, dos espíritos imperfeitos. Lembremos de suas palavras. Tudo o que eu faço, vós podereis fazer. Então, cabe a nós acelerarmos, né, apressarmos o passo, e como disse Allan Kardec, os que estão à frente vão auxiliando os que estão na Estão na retaguarda. retaguarda. Isso. E inspirando-os a percorrer esse caminho que todos nós temos como objetivo a ser alcançado. Allan Kardec, ele trouxe para nós essa escala. Primeiramente, ele pensou nos espíritos desencarnados, que se comunicavam lá no início das observações, de suas observações, né? Mas nós podemos perceber que essa escala, ela é para todos nós, encarnados e desencarnados, habitantes do nosso planeta, do planeta Terra. Então, dentro do nosso planeta, esses espíritos chegaram à primeira ordem, que é a ordem dos espíritos puros. E depois, para onde irão esses espíritos puros? É, Nós sabemos que a evolução é um processo contínuo, ela não tem fim. Então, tudo continua. Os espíritos Isso. puros continuam. E Exatamente. nós temos que seguir em frente até chegar lá. Então, Elisete, então nós vamos voltar às palavras de Jesus, quando ele fala assim, ó, a casa de meu pai tem muitas moradas. E como essa escala é para o nosso planeta, né? Allan Kardec fez baseado com a observação dos espíritos deste planeta. Então, e nós sabemos que a evolução é um processo contínuo, os espíritos continuarão a evoluir. Nós somos espíritos imortais e, ao atingirmos o topo dessa escala, mundos superiores virão. E aí, então, nós vamos voltar lá na questão 55 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, é a resposta dos espíritos. Eles dizem assim: o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Há homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só esse pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Eles creem que Deus criou o universo somente para eles. E conforme Allan Kardec comenta nessa questão, ele diz que Deus povoou o mundo de seres vivos. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil. E depois ainda nós podemos, ir lá no capítulo 3, do item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos espíritos superiores, nós vamos encontrar a descrição de mundos que atingiram um grau superior de evolução.
Dizem que as condições da vida moral e material são muito diferentes do que nós encontramos na Terra. As formas dos corpos são mais embelezadas, mais purificadas. O corpo não tem nada de materialidade terrena e, por isso, ele não está sujeito ao predomínio da matéria. Então, queridos amigos, a evolução é contínua e, ao chegar à primeira classe, mundos melhores virão. E todo esse estudo não é para nos entristecer, e sim para nos despertar e não nos acomodar diante dos momentos de tribulações. Como vimos durante o estudo dos espíritos da terceira ordem, quanto maior for o nosso esforço, mais aceleramos o nosso progresso. E é o objetivo chegarmos a espíritos puros. E é importante nós mantermos a sintonia com esses espíritos que irão nos auxiliar. Fazer o bem, ter bons pensamentos, nos ajudam a ter sintonia com os espíritos evoluídos. Então, vamos reforçar o que os espíritos puros já passaram por todas as experiências, por todos os aprendizados no tocante à compreensão, amor e sabedoria. E nós ainda sabemos pouco da vida íntima desses espíritos, por nos faltar sentido desenvolvidos no campo da nossa perfeição. Eles são os ministros de Deus, agentes da luz, capazes de interpretar fielmente a vontade do Senhor e executá-la com maior perfeição. E quando nós falamos em espíritos puros, não cabe nesse conceito fração alguma de erro que possamos imaginar. O amor nesses corações é sublimado, é desconhecido na Terra. É um amor universal, cheio de justiça e bondade. Então, a escala espírita, ela nos traz esse conhecimento para nos localizarmos onde precisamos melhorar. Quantas imperfeições ainda temos? E parece tão difícil, às vezes, livrar de um orgulho, livrar de um sentimento de vaidade. Às vezes parece tão difícil, como que eu faço? Nos liguemos aos espíritos superiores e pedimos a sua ajuda, que com certeza Ele estará nos guiando e abrindo a nossa mente para que possamos ser espíritos melhores e chegarmos um dia a ser espírito puro. E mundos melhores nos esperam e nós vamos estar lá. E agora nós vamos finalizando o nosso estudo, finalizar o nosso estudo. A nossa gratidão pela oportunidade grandiosa de podermos refletir sobre os ensinamentos que nos levam a conhecer mais, a nos conhecer mais intimamente. Porque quando a gente analisa a classe, a ordem que nós estamos lá, tem momentos que a gente acha que a gente está lá na 10ª classe. Mas daí a pouco a gente tem uma atitude, não, eu não estou lá, eu estou na 7ª, na 8ª. Então, nós temos condições de melhorar, de apertar esse passo para chegar quanto antes a sermos espíritos puros, né? E agora, para finalizar esse nosso estudo, com a gratidão a Jesus por ter vindo por amor a nós, ele veio à Terra nos dar o seu exemplo,
nos mostrar como proceder diante das dificuldades. E com gratidão a Jesus, nós traremos frases do espírito de Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Pereira Franco, do livro Caminhando com Jesus. E essa é a nossa dedicação, o nosso amor, a nossa gratidão a Ele, por ter estado entre nós, deixado o seu exemplo, sem necessidade de estar aqui. Mas Ele veio por amor a nós. Jesus, aquele que é a luz do mundo e que veio à Terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Ele chegou discreto, com uma brisa agradável e perfumada de um entardecer abrasador, produzindo bem-estar e alegria de viver. A sua mensagem, impregnada de ternura, objetivava todos os seres humanos, especialmente, porém, aqueles que eram expoliados, que haviam sido excluídos do convívio social edificante, que perderam tudo menos o direito de ser amados. E ele os amou como ninguém jamais o fizeram igual. As suas parábolas, ricas de lições insuperáveis, deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano. Sempre esteve a ensinar e a viver o ensinamento. Por isso, aceitou como título somente o de mestre, porque realmente o era. Ele permanece como o mais extraordinário ser que o mundo jamais conheceu, na condição de incomparável guia e modelo para a humanidade. Este é Jesus, nosso irmão maior, que veio até nós para nos ensinar o caminho que devemos seguir. E que Ele abençoe a todos nós. E assim seja. Que assim Bom seja. dia a todos e uma boa semana. Bom Bom dia, dia a todos e uma boa semana. ótimo domingo para todos. Muito obrigada.